O colega, o Jack Darsa, ele que organiza as palestras, ele me convidou para uma vez por mês falar sobre algum assunto do cristianismo primitivo. E isso porque aqui na casa, eu com outros colegas, nós damos um curso chamado A História de Jesus, da Igreja e do Espiritismo. É uma análise histórica a respeito de toda a instituição cristã até os dias de hoje, sob a luz da história e da doutrina espírita. Então, uma vez por mês, ele pediu para trazer algum assunto, que até ele que sugere muita coisa interessante, a respeito desses temas. E nós conhecemos, de uma maneira geral, muito pouco sobre o cristianismo das fontes, ou os cristianismos, porque eram muitos grupos que tentavam entender a mensagem de Jesus. Afinal de contas, quando o Espiritismo se diz cristianismo redivivo, nós temos que ter pelo menos uma ideia do que era o cristianismo. Hoje nós temos milhares de igrejas, centenas de propostas, mas o Espiritismo tem por pretensão trazer a proposta original de Jesus. Então nós temos que estudar essa proposta. Mas isso só funciona se a gente estudar, não com os nossos olhos de espíritas, brasileiros, moradores do Centro-Oeste, vivendo no século XXI, com os nossos smartphones, as nossas TV a cabo, as nossas comodidades, carros, mas tentarmos nos transportar para a Galileia do século I, sob a ocupação romana, com um profeta, e assim que nós veríamos Jesus se lá estivéssemos, um profeta galileu, de uma tradição profética daquela terra, como nós ouviríamos a mensagem dele? Como aquela mensagem faria sentido nos nossos corações? E interessante, quando nós começamos a fazer um estudo direcionado para tentar entender essa fonte, nós vemos que a mensagem de Jesus ela é tão importante porque ela é atemporal. E ela toca os nossos corações. As pessoas da Galileia não imaginavam que existia um continente do outro lado do Atlântico. Não ia passar pela cabeça dessas pessoas que nós estaríamos hoje, passados 2000 anos, discutindo aquelas máximas que eles ouviam às margens do lago de Genezaré. Mas a mensagem de Jesus chega até nós porque ela continua sendo uma mensagem atemporal e universal. Ela extrapola o público para o qual, originalmente, ela foi direcionada. Essa é a beleza do estudo sobre Jesus. Toda pessoa que estuda a vida de Jesus, e o Espiritismo ele tem um foco muito grande na tradição de vida de Jesus. Jesus é importante por quê? Vamos olhar para a vida dele. Jesus não é importante só porque nós temos um crucifixo numa parede. Ele é importante porque ele viveu e a vida dele é um testemunho daquilo que ele tinha por missão, daquilo que ele acreditava. E muitas pessoas seguiram essa crença. Muitas pessoas foram tocadas no mais íntimo a ponto de arriscarem as suas vidas, a ponto de terem problemas familiares, problemas com as suas nações. E olha que hoje a gente não está bem no país, pega um visto, pega um documento de residência e muda de país. Naquela época, ser estrangeiro era perder completamente a proteção. Ser expulso da família era você perder o núcleo de apoio que te suportaria nos reveses da vida. Era bem diferente, mas essas pessoas compraram essa briga porque a proposta de Jesus para elas era uma proposta que merecia ser acolhida, ainda que se tivesse que largar todo o resto. E basicamente, para este assunto, o cristianismo das fontes, o cristianismo dos primeiros tempos, por isso que as pessoas utilizam cristianismo primitivo, ou seja, dos primeiros momentos.
Hoje a gente vai tratar de uma figura muito emblemática para o cristianismo, chamado João Batista, e o relacionamento dele com Jesus. E existem diversos enfoques que podem ser dados sobre este assunto. Talvez o primeiro enfoque que a gente possa lembrar é que mesmo alguém com o carisma de Jesus, mesmo alguém com a personalidade dele, mesmo alguém que abrangia multidões e multidões, que a palavra ecoou séculos e séculos, ele não conseguiu fazer tudo sozinho, com toda a importância dele. Ele precisa vir ao mundo em uma família. Ele precisa ter alguém que o divulgue. Posteriormente, ele precisa ter pessoas que o sigam. E depois, pessoas que sejam capazes de levar a sua mensagem a todos os rincões conhecidos da antiguidade. Daí já é a primeira lição. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. Aquela definição política de que o ser humano é um animal social, ela é bem próxima da realidade. Porque nós, seres humanos, somos muito frágeis. Nós, seres humanos, temos um mundo com as suas adversidades nos esperando. Então, para superar essas adversidades, nós superamos em conjunto. Jesus, ele não era um ermitão do deserto. Muito ao contrário. Ele era uma pessoa que vivia em contato constante com a população da sua terra. E principalmente com a população mais carente, mais sofredora. Ah, é porque ele tinha preferência pelos pobres e não gostava dos ricos? Não. É porque os pobres eram mais necessitados. Então era mais fácil um pobre procurar Jesus, porque não tem mais a quem procurar, do que aqueles que vivem nos palácios. Naquela época, as pessoas elas estavam sempre com uma mentalidade do fim dos tempos. A coisa está tão ruim, tão difícil, tão complicada, que não é possível que Deus está olhando para tudo isso e não vai fazer nada. É uma mentalidade que se chama milenarista. Estamos chegando ao fim de um ciclo. Deus vai intervir. É o chamado o grande dia de Deus. O Deus dos judeus, eles chamavam de Javé ou Iavé. Então, eles aguardavam com ansiedade o dia do Senhor, o dia de Iavé. E esse dia significa que um julgamento vai ser realizado. Aqueles que foram fiéis a Iavé, fiéis às promessas feitas por Iavé a Abraão, de ter escolhido um beduíno nômade e ter falado, olha, da tua descendência eu vou tirar o meu povo, e esse povo, entre todos os povos da terra, vai ser o escolhido para adorar um único Deus. Essa é a mitologia da formação, da gênese do povo hebreu. Então, quem for fiel a essa aliança de Iavé com Abraão e seus descendentes, vai estar bem no dia de Iavé, no dia do grande julgamento. Aquele que for justo com seu irmão, aquele que amou o seu próximo. E no judaísmo antigo, o próximo não era a pessoa que vivia na Cananeia, no Egito, em Roma. O próximo era outro judeu. Então, aquele que foi justo com outro judeu, com seu vizinho de uma aldeia, aquele que atendeu a viúva, aquele que atendeu ao órfão, aquele que foi hospitaleiro com o estrangeiro, essa pessoa, no dia de Iavé, vai ser recompensada. Mas aqueles que se aliaram aos romanos, que tiravam tudo das pessoas, principalmente das mais pobres, aqueles que usavam o templo de Jerusalém como uma forma de extorquir dinheiro da população, ao invés de prestar o serviço religioso, as pessoas
que eram adúlteras. E adultério não é só no sentido marido e mulher. Adultério, a relação é mais ampla, a relação de traição. Aquele que trai um vínculo sagrado. O casamento é um vínculo sagrado. A amizade é outro vínculo sagrado. A família é um vínculo sagrado. O relacionamento com Deus, com a nação, é um vínculo sagrado. Então, aquele que é adúltero nessa relação, Yahvé vai punir e vai punir com rigor. Porque os reis puniam com rigor. Os reis julgavam, sentenciavam e mandavam executar a pena. Se as pessoas têm isso no seu dia a dia, é muito comum que elas transportem essa imagem de um Deus soberano para aquela divindade que elas acreditam que gere as suas vidas. Então elas aguardavam o dia que Yahvé ia expulsar os romanos, que Yahvé ia botar para fora os injustos, que a terra voltaria a ser do povo. As pessoas poderiam trabalhar novamente na terra de seus antepassados. Então é uma época de muita pressão social, de muita carência, de muita pobreza, de humilhação. Então, começam a pipocar pessoas que se dizem ungidas. Ungidas significam consagradas, separadas por Deus. Olha, Deus me separou para eu libertar vocês. Deus me escolheu, como Ele escolheu Davi, como Ele escolheu Abraão, como Ele escolheu José, como Ele escolheu Jacó. Ele me escolheu para tirar vocês do opróbrio, da miséria. Então tinham muitos candidatos a profetas, muitos candidatos a Messias. E normalmente essas pessoas acabavam crucificadas porque seguiam alguém que estava falando algo que não tinha condições de cumprir. Ele não tinha um mandato divino, só tinha um ideal. Eram esses movimentos messiânicos. Mas, dentro desse sem número de pessoas que se achavam envolvidas por uma divindade, aparece um determinado pregador que faz muito sucesso no deserto da Judéia. E é interessante porque a Galileia é um lugar muito verde, é um lugar de agricultura, é quase igual ao Brasil, plantando tudo dá. A Judéia, que é um pouco mais abaixo, fica ao sul, é um lugar muito árido, muito seco. Ali é que tem o deserto da Judéia. O forte ali é mais a parte de pecuária, porque a agricultura não vinga. Tem uma cidade que é um entreposto muito grande de caravanas, desde os mais remotos tempos da antiguidade, chamada Jericó. E Jericó fica muito próximo de um rio, que é o rio que corta essa região, que é o Rio Jordão. E o Rio Jordão ele é famoso para aquele povo, porque quando as pessoas saíram foragidas do Egito, Moisés já tinha morrido. O líder deles era Josué. A terra que era dada como terra prometida era Canaã, que depois nós vamos conhecer como Israel. Eles tinham que atravessar o rio para tomar a posse da terra que Deus havia prometido. Então Josué, ele põe a arca da aliança nas margens da água e a água do rio para. E as pessoas, a população, homens, mulheres, camelos, cavalos, crianças, eles atravessam o Rio Jordão. E a partir dali começa uma série de campanhas militares para que eles tomassem aquela terra. Isso se confunde com lendas, se confunde com mitologia, com aspectos históricos, mas é o que ficou na Bíblia. Quando João Batista vai para o Rio Jordão e batiza as pessoas ali, as pessoas têm uma ideia de que nós vamos retomar a terra
Da mesma forma que Josué tomou a terra de Canaã, nós retomaremos a terra dos nossos ancestrais. Essa é a ideia. João Batista não diz que é ele que vai liderar um movimento com armas, escudos, lanças, cavalos, exércitos. Ele diz que ele é um precursor. Alguém que é mais forte do que ele, o enviado por Deus, vai fazer esse serviço. É uma intervenção divina. O que João Batista estava falando era: olha, acautelai-vos, preparai-vos, porque o grande dia de Yahvé está chegando. E um homem de um carisma grande, as pessoas vão lá se batizar. E ao contrário do que nós, ocidentais do século XXI, pensamos, os judeus, eles se batizavam. Mas eles não se batizavam como os cristãos se batizam. O cristão se batiza uma vez na vida. E a ideia do batismo é limpar a pessoa do pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva. Todo o sofrimento da humanidade na teologia cristã vem porque Adão e Eva pecaram. E esse pecado é transmitido de geração em geração. Mas os judeus, eles não acreditavam em pecado original. Que alguém já vinha tisnado pelo pecado lá do primeiro casal original. Mas eles acreditavam muito em impureza. Para a pessoa ir ao templo de Jerusalém, ela tinha que estar pura. Para entrar na sinagoga, ela tinha que estar pura. Então, o ritual do banho, o banho ritualístico, é uma forma da pessoa se purificar para poder entrar no templo. Escavações arqueológicas na cidade de Jerusalém mostraram centenas de piscinas que eram administradas pelos sacerdotes do templo, e eles cobravam por isso, para aqueles peregrinos primeiro fazerem o ritual de purificação. E a palavra batismo significa imersão. A pessoa, ela imerge na água e depois ela vai para a superfície. O que João Batista estava dizendo é: não precisa ir no templo para o grande dia de Yahvé. Entra na água do Jordão. A água que limpou os nossos antepassados. Quando você entra naquela água, José, Maria, Pedrinho, Aninha, você morreu para o mundo. Porque você tem que sair dali uma pessoa transformada. Transformada porque vai existir um novo mundo, uma nova realidade. E essa visão, essa pregação dele era bem ao gosto da época. O que a gente chama de escatologia, escatom, o fim dos tempos. Deus vai intervir e a história como nós conhecemos vai desaparecer. Então, João Batista era um profeta escatológico. Ele dizia: o machado já foi colocado na raiz da árvore. Ou seja, a ceifa, o corte, já começou. A árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então as pessoas tinham essa preocupação. Eu vou estar preparado para o grande dia de Yahvé? Nenhuma tradição coloca milagres no ministério público de João Batista. João Batista era um pregador carismático, mas ele não era um milagreiro. Ele não curava as pessoas, não mexia nos poderes da natureza, não exorcizava, porque as pessoas acreditavam que existiam demônios. A vida é ruim porque os demônios, eles agem no mundo sem que nós, hebreus do século I, possamos nos proteger. João Batista não exorcizava, mas ele era um profeta reconhecido até pelos inimigos dele. Herodes queria botar a mão nele, mas Herodes tinha medo de João Batista, porque acreditava que ele era um santo homem. Santo significa que Deus escolheu um homem para uma missão. Santo significa que Deus separou aquela pessoa para fazer alguma coisa em nome dele, Deus.
Então ele não queria sujar as mãos dele com o sangue de um santo. E ao mesmo tempo ele temia o povo também, porque eram centenas e centenas de seguidores que cada vez mais iam ser batizados por João Batista. João Batista segue a linha dos profetas que já haviam se calado séculos, 4 séculos antes, em Israel. Profetas, por exemplo, como Natã. Natã, ele vai a Davi, e Davi é o mais poderoso, o mais conhecido, o mais aclamado rei que Israel já teve. Os homens o invejavam, as mulheres o desejavam, os seus inimigos o admiravam. Natã pede uma audiência com Davi. E Davi prontamente, porque Davi era um homem muito religioso, recebe Natã na sua corte. Profeta, o que eu posso fazer por você? Natã começa a narrar uma história. Davi, eu estou muito incomodado com uma determinada situação. Tem um homem que tem uma ovelhinha, e essa ovelhinha é como se fosse uma filha para ele. Ela dorme no colo dele, ela come na mesa com ele, ele passeia com essa ovelhinha, ela tem o mesmo tratamento que os filhos dele têm em casa. Ele tem um vizinho que é um homem muito rico, que tem muitas ovelhas, muitas cabras, muitos bodes, muitas vacas. E esse homem muito rico recebeu uma visita. E ao invés dele fazer um churrasco com algum dos seus animais, ele, à força, levou a ovelhinha do homem pobre para servir para o seu convidado. Davi fica encolerizado com aquilo. Tão certo como Yahvé é Deus, esse homem vai perecer, porque essa injustiça, esse crime que ele cometeu, não tem perdão. Quem é este homem? Natã olha bem para o rei e diz assim: é o Senhor. Imagina um profeta botando na cara de um rei. Foi você. Aí Davi toma um susto, mas como? E aí Natã traz para a memória de Davi o que ele havia esquecido. As casas da antiguidade, elas têm aqueles terraços onde as pessoas secam as suas roupas e tomam banho. Não tem água corrente. O palácio dele tinha um terraço mais alto. E ele, olhando do terraço à cidade, vê uma mulher de uma beleza singular tomando banho, nua. Ele fica encantado. Ele pergunta quem é aquela mulher. Betsabeia, esposa do general Urias. Mas Davi arde de desejo por ela. Ele tem um harém. Os reis podiam ter muitas mulheres, mas aquela mulher ele não tinha, e ele queria aquela mulher. Urias está guerreando, está longe. Ele seduz Betsabeia. Ele a leva para o seu leito. Posteriormente, ele descobre que ela está grávida de um filho dele. O adultério ia ser descoberto. Meses, Urias não aparecia em casa. Então, ele, de uma forma muito inteligente, chama Urias para a corte, pretextando homenageá-lo. Dá um laudo banquete para Urias, chama os convidados e fala assim: Urias, você está de parabéns, você é um excelente general, nós gostamos muito de você. Agora vai para o teu leito, deita com a tua esposa, descansa, outras batalhas te esperam. O rei se despede dele e vai para os seus aposentos. No outro dia de manhã, quando ele sai de seus aposentos, Urias está dormindo no corredor. Davi toma um susto. General, o que o senhor está fazendo aqui? Ah, rei, todos os meus amigos estão dormindo ao relento. Todos os meus amigos, companheiros de armas, eles também estão com saudade das suas esposas. Eles também querem abraçar os seus filhos. Mas eles estão em campanha.
E eu não acho justo eu ficar no leito com a minha esposa, sendo que todos os meus colegas estão passando privação. Então eu achei que era melhor cuidar do corredor dos seus aposentos. Bom, Davi viu que não ia ter jeito. Ele pede então para que Urias volte para o campo de batalha, levando uma mensagem sua para o general comandante, chamado Joabe. Urias, pois não, pega a mensagem, entrega para Joabe. Quando Joabe abre a mensagem, Davi havia escrito o seguinte: pegue Urias, leve-o para o canto de refrega maior na batalha, e quando os inimigos estiverem chegando, abandone-o sozinho, para que ele pereça lutando. Ok, Joabe era amigo de Davi, acontece exatamente desse jeito. Urias morre em batalha, e tão logo Davi fica sabendo da notícia, ele desposa Betsabeia. E é exatamente isso que Natã esfrega na cara de Davi. Você é um homem rico, com muitas ovelhas, com muitos bens, muitas propriedades, e você tirou a única ovelhinha que Urias tinha. Urias, que era um homem de bem. Profeta não é adivinhar o futuro. Profeta não é fazer milagre. Profeta é falar o que Deus manda falar. Ainda que a espada esteja na linha de corte do pescoço do profeta. Foi exatamente o que Natã fez. Tem outra história curiosíssima, que é de Balaão. Balaão, ele não pode ser considerado um profeta pela definição da Bíblia, porque ele era estrangeiro. O rei pega e fala para Balaão: olha, eu gostaria, estão chegando hebreus aqui no nosso território, eles já venceram várias cidades e estados, e eu quero que você amaldiçoe esse povo, para que a gente possa vencê-los em batalha. O vidente falou: tudo bem, vamos lá. Ele se dirige a uma montanha próxima, para que ele possa ver toda aquela multidão no vale e amaldiçoar aquelas pessoas. A palavra na Bíblia é algo que tem muito poder. As pessoas acreditam que maldição é algo que pega e pega para valer. Quando Balaão estava se organizando para amaldiçoar os hebreus, ele recebe um recado de Yahvé. Ele diz assim: não, você não vai amaldiçoar os hebreus, você vai abençoá-los. Então vocês imaginem, por exemplo, que numa batalha de qualquer guerra, Brasil e Paraguai, para ficar mais didático. Não, jogo de futebol fica melhor ainda. Você contrata um sujeito para amaldiçoar o time do Corinthians, e ele está na torcida do Palmeiras. Aí vem Deus e diz assim: não, ao invés de tu amaldiçoar o time do Corinthians, você vai abençoar no meio da torcida do Palmeiras. Ou Vasco e Flamengo, Internacional e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, o time que vocês quiserem. Imaginem Balaão, no meio do exército, ali, inimigo, os hebreus na sua frente, ele estava com os moabitas, ele tinha que amaldiçoar os hebreus, e aí Yahvé diz assim para ele: de jeito nenhum, você vai abençoar. E ele fala: Deus Todo-Poderoso, o Senhor está vendo esse povo na planície? Que as mulheres deles tenham muitos filhos e os filhos nasçam saudáveis, que eles tenham prosperidade, que eles vençam em todas as batalhas. Você imagina a torcida do Palmeiras ali do lado. E aí o rei fica querendo o pescoço dele. Rapaz, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar. Você está abençoando os nossos inimigos? Ele: olha só, você me deu uma ordem, Deus me deu outra. Estou pouco me lixando por que você está falando. Eu sou profeta de Deus. Quando a gente entende isso,
a gente entende o que é João Batista. Quando ele fala que ele, João Batista, é profeta de Deus, ele está seguindo exatamente a tradição desses profetas. No Deuteronômio não, na Torá, está escrito que um homem não pode dormir com a mulher do seu irmão, porque é como se ele estivesse dormindo com o próprio irmão. Uma linguagem metafórica significa o seguinte: é como se ele estivesse fazendo sexo com o próprio irmão se ele faz sexo com a sua cunhada. Então é proibido, é aberração na Bíblia. Hoje, né, o pessoal separa, casa, mas na Bíblia é aberração. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele tinha casado com a esposa do seu irmão. Toda vez que ele andava em público, e o mal de ser uma pessoa pública é andar em público, se João Batista estivesse próximo, ele falava: livra-te dessa mulher. Você está trazendo vergonha e mais do que isso, você está trazendo pecado para o nosso povo. E na visão deles, se Deus fica bravo com um pecador, ele desconta na população inteira, tá? Por isso que as pessoas não tinham muita paciência com o pecador. Por isso que tinham determinados pecados que a pessoa era apedrejada. Porque antes o sujeito ser apedrejado do que todo mundo perecer por causa do pecado dele. Herodes estava em pecado. Ele estava com a mulher do seu irmão, Herodíades. E aí? E mais do que isso, ele estava no Jordão, reunindo multidões. E se essas pessoas resolvessem fazer como os antigos hebreus e retomar a terra prometida, na base das armas? E se os romanos resolvessem tirar Herodes Antipas do poder, porque tivessem medo de uma rebelião? Antes que tudo isso acontecesse, Herodes prendeu João Batista em Maqueronte, e aí conta a história dos evangelhos, né? Que teve a dança famosa de Salomé, filha de Herodíades. É um negócio que a gente não para pensar. A moça devia ter uns 14 anos, o cara devia ter uns 50, e babou pela menina e prometeu metade do reino para ela. Só que a menina era filha da esposa dele. E a esposa dele: não quero metade do reino não, eu já sou rainha, traz a cabeça de João Batista. As coisas se resolviam muito assim. Por isso que João Batista, ele está na linha profética, porque ele põe um dedão na cara do rei e diz assim: você está fazendo tudo errado em relação ao que Yahvé mandou para você. Quisera nós termos mais homens e mulheres que tivessem essa coragem. Não é isso aqui que está escrito no Evangelho, na Bíblia, no Corão? O que você está fazendo? Me explica. Você sabe com quem que você está falando? Não. Não sei, não me interessa. Olha o que está escrito. O profeta é assim. Por isso que João Batista, ele acaba sofrendo a decapitação. Posteriormente, quando Herodes Antipas perde a guerra para o rei Aretas, as pessoas atribuem essa derrota como uma punição por ter assassinado um homem santo. Mas vamos voltar um pouco no tempo. As pessoas vão lá porque o dia de Yahvé está chegando. Então as pessoas se batizam para que haja uma mudança na vida delas. Já expliquei que Judeia fica bem ao sul, mais ou menos 250 quilômetros de Nazaré, por exemplo. Entre essas pessoas que procuram João Batista, tem um seguidor muito especial. Tem alguém que procura o batismo também, alguém que quer se preparar para o dia de Yahvé. As pessoas conhecem este homem, nós falamos um jovem, mas para a época dele não era tão jovem. A expectativa de vida das pessoas
era por volta de 36 anos. Ele já devia estar na casa dos 30, então, em situação simples, está mais para lá do que para cá. Um homem de 30 anos, chamado Yeshua Bar Yosef, ou traduzindo para o bom português, Jesus, filho de José, também conhecido como Jesus da aldeia de Nazaré. Nazaré é uma aldeia que tinha entre 300 e 400 habitantes na época dele. Esse homem toma uma decisão que é uma decisão muito importante. Ele está largando o seu trabalho, está largando a sua família, o seu núcleo familiar, ele está dando as costas para toda uma tradição, procurando João Batista, porque ele ali, no ritual do batismo, está dizendo: eu acredito que o dia de Iavé está chegando. Mas eis que a crença de Jesus, filho de José, não é a mesma crença de João Batista. Há uma sutileza. O grande dia de Iavé é um grande banquete e não um grande julgamento. É um casamento, bodas, onde as pessoas são convidadas para sentarem à mesa dos patriarcas daquela nação. À mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os 12 patriarcas. É uma festa onde todas as pessoas são bem-vindas. Onde Deus, Iavé, não é o Senhor dos exércitos. Iavé é o Pai que está conosco. É o Pai nosso. As pessoas às vezes não prestam atenção na oração, que é quase que diária. O famoso Pai Nosso, ou a prece dominical. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo é que Deus, Ele é o Deus dos céus, mas Ele é o Deus que faz valer a vontade dEle na terra. Quando Jesus se submete ao ritual de purificação do batismo, Ele está marcando uma linha divisória. O Jesus que era tecton, ou seja, o faz tudo, que na Bíblia ficou traduzido como marceneiro, mas hoje para nós estaria muito mais parecido com peão de obra. E tinha uma cidade grande sendo reconstruída perto de Nazaré. 6 quilômetros de Nazaré tinha uma cidade chamada Séforis. Provavelmente Jesus trabalhou em Séforis a vida inteira, ele e a família. O pai, os irmãos, a mãe e as irmãs deveriam ficar em casa aguardando. No Evangelho de Marcos está lá o nome dos irmãos de Jesus. Ali, esse tecton se despede das suas atividades mundanas, as suas atividades do mundo. Ali, o homem Jesus, ele abre mão dele constituir a sua família, porque existe uma missão que é anunciar a chegada do reino de Deus. No reino de Deus, a família é a humanidade. É simbólico isso. Ele está abrindo mão da violência para conquistar as pessoas pela fraternidade. O reino de Deus não é essa ceifa que aquilo que não produz é jogado no fogo. O reino de Deus é uma pequena semente que cai no solo. Evangelho de Marcos. E ela obra na terra sem que o olho humano veja, sem que as mãos humanas façam qualquer interferência. A semente, ela produz o que ela tem que produzir, fazer o que ela tem que fazer sozinha. Então é uma outra proposta. Mas olha que interessante. Entre aqueles nascidos de mulher,
nascidos de mulher não é porque teve alguém que não nasceu de mulher, alguém que foi fruto de uma incubadora. Né? ET, caiu na Terra. É uma forma de dizer, entre os seres humanos, é isso que Jesus está falando. Não existe pessoa maior do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E para nós espíritas, não é muito difícil de fazer uma ilação a respeito disso. Porque as pessoas, de acordo com a profecia de Malaquias, elas tinham um checklist para Messias. E um dos itens do checklist, alguém ser o Messias de Deus, o ungido de Deus, era a profecia de Malaquias que avisava: Elias tem que retornar antes do Messias chegar. Após a transfiguração do Monte Tabor, onde aparece para Jesus e 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, João, Tiago, irmão de João, aparece Moisés e Elias, os apóstolos estão descendo o Monte Tabor e perguntam: mestre, por que Elias tem que retornar? É isso mesmo? Está certo? E Jesus fala de uma forma enigmática. Está certo que Elias teria que retornar, mas Elias já retornou e fizeram tudo o que quiseram com ele. E aí nós pegamos no Evangelho assim: e eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. E detalhe, João Batista não é porque ele era filho de Zaqueu Batista e de Isabel Batista. João Batista, na verdade, é uma corruptela. A tradução correta é João Batizador, aquele que emerge as pessoas. Aliás, imerge as pessoas. Então, João Batista é Elias que haveria de vir. E as pessoas fazem o entendimento disso. Se a pessoa não é espírita, ela não acredita em reencarnação. Então, como João Batista pode ser Elias? Porque João Batista tinha o mesmo espírito, o mesmo rua, sopro divino que Elias tinha. Isso nós encontramos no 2º livro de Reis. Elias vai se despedir do mundo. Ele vai ser arrebatado em corpo e alma para o céu. E ele está com o seu discípulo, Eliseu. E aí ele fala para Eliseu: olha, o que você tiver que me pedir, pede agora, porque depois eu estou indo embora. Aí Eliseu vai no ponto: Senhor, eu quero o dobro do teu espírito. Eles não iam pegar o espírito de Elias e multiplicar por 2. Eliseu está falando do poder da profecia, o poder de fazer as coisas que Elias fazia. E Elias responde para Eliseu: o que você está pedindo não depende só de mim e não é fácil, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Ele entrega o seu manto quando ele é arrebatado para Eliseu, e Eliseu faz coisas tão impressionantes como o próprio Elias fazia. Então foi assim que as pessoas entenderam. Ele é o espírito de Elias porque ele tem o sopro de Deus como Elias tinha. Mas para nós espíritas, a explicação é um pouco mais complexa. Elias foi o profeta mais famoso daquela região do norte, região que posteriormente tornou-se a Galileia. Elias estava com um problema. As pessoas ali estavam cultuando as divindades da Cananeia. E o rei Acabe, ele estava privilegiando na sua corte os sacerdotes do deus Baal. E era mais ou menos, a coisa funcionava mais ou menos assim: bom, se você vai para a peleja, você vai para a guerra, quem você evoca? Yahvé. Yahvé é o Deus da peleja. Agora, se o teu gado não está produzindo, quem que você evoca? Yahvé, que é da briga, da guerra? Não. Baal. Baal é o Deus da fertilidade.
Baal é o deus da agricultura. Até a mulher, e sempre na antiguidade, a esterilidade é reputada à mulher, nunca ao homem. Isso aí só depois, no estudo da reprodução humana, 2 séculos, é que se descobre que o homem também pode ter problema de fertilidade, até então é computado para a mulher. A mulher, quando tinha problema de fertilidade, ela ia fazer as suas oferendas para Baal. E a rainha, a esposa de Acabe, chamada Jezabel, ela começa a mandar matar os sacerdotes de Yahvé. Ela queria só o culto para Baal. Elias foge, mas antes de fugir, ele dá um vaticínio dado por Yahvé, que não choveria mais naquela terra. Passados 3 anos, ele retorna e procura o rei. Não falei que ia ficar 3 anos sem chover? Vocês têm que se converter para Yahvé. Não, não vamos nos converter, foi coincidência, foi isso, foi aquilo. Então vamos fazer uma disputa. Nós vamos para o Monte Carmelo. Você leva o sacerdote de Baal, eu sou o único que sobrou dos sacerdotes, dos profetas de Yahvé, e eu vou lá. Então tá bom. 450 sacerdotes de Baal e só Elias do outro lado. E a disputa que Elias promove é a seguinte: se faz 2 altares. Altar, hoje, na nossa imagem, é o lugar onde se faz a missa. Mas isso é uma modificação. Altar é onde se matava um animal, fazia um holocausto para o seu Deus. Então eles pegam uma pilha de pedra e constroem um altar para Baal. Os outros constroem, aliás, Elias constrói uma pilha de pedra para o sacrifício para Yahvé. Mas a diferença é que tem um altar, se degola o animal em oferta, mas não pode queimar o animal. Porque a oferta, os deuses recebem, é o vapor das carnes do animal sendo consumidas pelo fogo. Se você mata um animal e não põe fogo, o Deus não recebe a oferta. É assim na antiguidade, era assim na antiguidade. Pois bem, a proposta é: ninguém põe fogo nas suas ofertas. Quem for o verdadeiro Deus vai providenciar o fogo, sem ajuda humana. Então os 450 profetas de Baal começam a fazer as suas orações. E nada acontece. Começam a gritar. O Deus deles não ouve. Eles começam a pegar facas e lanças e fazer entalhos na própria carne, para chamar a atenção de Baal. E nada ocorre. Passam-se horas dessa forma. E Elias fica zombando dele. Olha, grita mais alto, vai ver que Baal saiu. Vai ver que Baal está com problema de audição. Vocês estão falando pouco. Até aqueles profetas ficarem extenuados. Aí Elias, chama toda a multidão que foi como testemunha daquela disputa, pede para que eles peguem 3 talhas de água, cada talha mais ou menos desse tamanho, da antiguidade, e despejem a água sobre o novilho que estava sacrificado sobre aquele altar, aquela pilha de pedras. Despeja a primeira pilha, despeja a segunda, a terceira. Ele fez uma valeta na volta, a valeta enche com aquela água que sobra. Aí ele olha para os céus e fala assim: Yahvé, manda tu o fogo que vai consumir o holocausto, para que tu mostres que tu é o verdadeiro Deus. E a narrativa bíblica é que vem um fogo dos céus e consome o novilho, a madeira, as pedras e a água que estava na valeta da volta. E as pessoas começam a ficar maravilhadas e gritam: Yahvé é o único Deus, Yahvé é o verdadeiro Deus. Aí Elias fala: vocês acham isso? Claro que achamos. Então peguem todos os sacerdotes de Baal, 450. Levem todos para o campo e degolem todos os 450. Ele mandou tirar a cabeça dos 450. E como Elias se vestia? Com pelo de couro e um cinto de couro. As pessoas usavam tecido, mantos, naquela época. Elas não usavam roupa de couro cru. Aliás, com couro e pelo.
aparece João Batista, 800 anos depois, exatamente com a mesma proposta de vocês têm que se arrepender, porque o dia de Yahvé está chegando. Yahvé é o verdadeiro Deus, não tem outro. E ele acaba desencarnando, sendo degolado. Melhor dizendo, decapitado. Se veste da mesma maneira, tem as mesmas atitudes, mas dá uma ideia de resgatar um passado difícil daquilo que ele tinha feito. Daí aquela máxima que nós vemos Jesus falando, aquele que opera pela espada perece, parece fazer sentido. E faz também sentido nós pensarmos que mesmo homens de Deus, profetas, pessoas que sentem a intuição divina, que falam com a propriedade de quem alcança as estrelas, mesmo assim, não deixam de ser homens, não deixam de ser pessoas. Também cometem erros. E como pessoas que cometem erros, têm que reparar os erros que cometem. Claro que algumas pessoas, podem, e é natural, poxa vida, então quer dizer que vai ser sempre assim? A gente tira a cabeça de alguém e vai perder a cabeça da outra vez? Não necessariamente. Depende muito de cada um de nós. Mas uma coisa é certa, a maioria de nós, quando precisa passar por um processo de aprendizado doloroso, é porque nós não desenvolvemos algo chamado empatia. É você olhar o outro com a dor dele como se fosse a sua dor. Por que as pessoas precisam passar, às vezes, por dramas tão dolorosos? Porque ela entende, ela sofrendo as consequências das suas ações, que ela fez outras pessoas sofrerem. Infelizmente, se nós desenvolvêssemos o nosso processo empático e nos adiantássemos, poxa, eu errei, eu fiz o mal, eu me arrependo do erro que eu fiz, porque você não muda se você não se arrepender. Porque se você não se arrependeu, você acha que está tudo bem, então por que você vai mudar? Se arrepende do que fez, se converte, e essa palavra ela é utilizada da maneira equivocada. Converter significa que você está indo numa direção e que essa direção vai te trazer prejuízo. Você tem que fazer uma conversão. Você tem que mudar a sua atitude, tem que mudar a sua estrada. Porque essa estrada aqui vai dar problema. Arrependimento, conversão. Não adianta ficar só chorando, se lamentando. Se converter e, a partir do momento que se converte, se transformar numa nova pessoa. E nisso, o ritual do batismo, ele tem uma simbologia, e as religiões são fortes de simbologia. A gente emerge e morre para os nossos defeitos, para os nossos problemas, para o nosso homem velho, e quando nós saímos uma nova pessoa. Uma pessoa que vai viver diferente. Uma pessoa que acredita no grande dia de Yahvé. Ou, como diz Jesus, na implantação do reino. A vontade de Deus é a nossa vontade. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo, então a gente não gosta de ver os outros sofrendo. Deus não gosta de ver ninguém passando fome. Então, se eu puder, eu vou dar alimento para as pessoas. Deus não gosta de ver ninguém chorando. Então, eu vou tentar consolar aqueles que têm lágrimas nos olhos. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a grande transformação. Batista, o batizador, João, ele alcançou só parte dessa proposta. Mas a parte da proposta que ele alcançou, ele levou tantos seguidores com ele, que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos escrito, atribuído a Lucas, que quando Judas morre, eles precisam escolher um substituto para Judas, porque Jesus tinha deixado 12 seguidores, só tinham 11.
E aqueles números eram muito importantes para eles. 12 eram as tribos de Israel. 12 são os meses do ano. Afinal de contas, 12 são os patriarcas. Só temos 11 discípulos. Aí eles escolhem, entre aqueles que seguiram Jesus desde João Batista, para definir quais os que poderiam ser escolhidos para ocupar a vaga de Judas. Tiram a sorte entre dois, e um, se não me engano, chamado Malaquias, é o escolhido. Então essas relações estão profundamente ligadas. Tudo que Jesus consegue em termos de seguidores, e já seguidores preparados para um novo mundo, uma nova proposta, ele recebe do trabalho de João Batista. Por isso que se chama João Batista o precursor. Ele é a voz, e para isso a imagem é forte, a ponto dos evangelistas olharem e pegarem lá de Isaías, é a voz que clama no deserto. Apesar que o texto de Isaías está falando de outra voz, de outro deserto, mas os cristãos olham para aquele homem e falam, ele pega o deserto dos corações e prepara para a chegada do Messias. A história é muito bonita. Por mais que eu fale, a beleza que está nos evangelhos, os evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, a gente não vai conseguir nunca passar com as mesmas cores, a mesma pintura, a mesma sensibilidade, o que é a vida dessas pessoas, acreditando que Deus começou a fazer um trabalho em todo o mundo. Deixo isso de reflexão, porque Deus não tirou férias, Deus não tem licença-prêmio, Deus não se ausenta das nossas vidas. Aquele Deus que operava para João, operava para Isaías, operava para Elias, operava para os patriarcas, operava para Jesus, continua operando nas nossas vidas. Como diz Emmanuel, Deus age no mundo através dos homens. Então, todos nós temos a mensagem de Deus através do convívio com pessoas de bem. Lembram daquilo, né? Bem-aventurado os homens de boa vontade, porque com boa vontade a gente resolve tudo. Com boa vontade, qualquer problema a gente soluciona. Em compensação, com má vontade, nada sai do lugar. Então, eu espero ter contribuído para vocês entenderem, né, sobre o cristianismo antigo, sobre a figura de João Batista, sobre o papel do profeta, e como isso não é só da Palestina do século I, da Galiléia do século I. Entrar no batismo das nossas almas, transformar em outras pessoas, sermos pessoas confiantes na presença de Deus na nossa vida, isso valia para Abraão, valia para Jesus e continua valendo para nós.